Olá, queridos, tudo bem? Como é que foi a repercussão desse estudo sobre a Igreja Verdadeira? Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo da Igreja Verdadeira e você não pode esquecer disso. É importante demais que você, além de estudar, passe avante para as outras pessoas. Mas tem algo mais importante ainda que eu quero que você saiba. Nós vamos estudar no próximo estudo quem é a besta, quem é a imagem da besta, o que os Estados Unidos têm a ver com isso tudo nesses últimos dias da história da Terra. Isso é muito importante que você entenda. E eu preciso orar com você. Mais do que nunca temos que orar. Temos que pedir a Deus que nos ajude, que nos mantenha firmes, que nos mantenha focados. Chame seus amigos, passe isso para todo mundo. Faça com que esses estudos cheguem na mão de todos. Estude desde o número 1. Não faz o mesmo efeito você estudar assim aos pedaços, salteado, não. Você vai estudar desde o número 1. Pegue desde o primeiro para que você veja a sequência bíblica e como Deus quer que entendamos as situações. Vou orar com você. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome por podermos estudar outra vez. Senhor, faça o que for necessário. Nos traga a luz do céu, Senhor. Ó Deus bendito, em nome de Jesus. Amém. Você se lembra que estávamos estudando sobre a Igreja Verdadeira e ao estudar sobre ela vimos que ela seria perseguida e realmente foi, primeiro por Roma pagã e depois por Roma papal. Vamos continuar daqui em diante, tá? Que definido período de tempo foi consignado a esta grande perseguição do povo de Deus sob Roma papal? Observe o que a Bíblia disse que aconteceria. Observa. Vai lá em Apocalipse 12, 14. Olha o que diz. E foram dadas à mulher é a igreja, lembra? 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Espera um pouquinho só. Deixa eu comentar um detalhe com você. Você sabia que a Igreja de Deus que estava sendo perseguida ali na Itália, na Europa toda, que era onde era o centro do mundo antes da descoberta do Brasil, antes da descoberta das Américas, a igreja estava sendo altamente perseguida e ela foi perseguida durante muitos anos. Desde a época dos apóstolos, ela recebeu perseguições de todos os tipos. Observe este gráfico que eu vou colocar agora para você. Observe isto. Aqui está a época em que o Senhor Jesus ele então faleceu, não é? Não faleceu, ele foi assassinado. Observe este gráfico. Aqui está a época em que Jesus Cristo morreu. A igreja continua pela graça e poder do Senhor, pelos apóstolos, não é? Do ano 31 ao ano 100. Mas a igreja foi altamente perseguida durante essa época e muito mais ainda do ano 100 até o ano 313. E no ano 313 entra Constantino na situação. Constantino, o imperador romano, que deixa entrar na igreja, ele faz um pacto com a igreja, faz uma união com a igreja, ele se converte à igreja cristã que era perseguida e diz que ninguém mais precisava ser perseguido nesta época. E então, nesta ocasião, ele então dá um decreto que pode entrar para a igreja, que ele não quer mais que seja perseguida, todas as pessoas que quisessem, mas as pessoas vêm para a igreja então para receberem as gratificações de Constantino, que ele estava dando uma capa e algumas moedas para quem que se tornasse cristão. Veja que de um momento para o outro, Satanás vira a maneira de trabalhar contra a igreja. Num momento, a igreja é altamente perseguida e Satanás vê que ela não cai. Aí ele fala, não adianta perseguir, quanto mais eu mato, mais gente se converte. O jeito mesmo é fazer com que entrem dentro da igreja pessoas não convertidas. E foi dessa época aqui em diante, olha, do ano 313 em diante, que começaram a entrar na igreja todos os tipos de misérias que você pode imaginar. Por favor, observe estas misérias aqui. No ano 300, batismo infantil. Até então, nunca se havia tido o batismo de criancinha nenhuma. Quem batizou criancinha foram os pagãos que entraram na igreja não convertidos e trouxeram seus costumes errados para dentro da igreja de Deus. Olha, você vê que a igreja está caindo. Olha aqui, mais outros detalhes que a igreja foi assumindo. Observe estes. Observe. E então a igreja, que era pura, a igreja do Senhor, caiu. Você entende o que é isso? Uma igreja caída. Por que caída? Porque entrou dentro dela doutrinas erradas. E no ano 538, esta igreja, que antes era pura e que se deixou levar por tudo que é doutrinas erradas, faz um pacto com o Estado.
Foi a união da igreja com o Estado. E neste ano, então, começa a dominação papal, ou dominação romana papal sobre o mundo todo, que durou do ano 538 até 1798 por 1260 dias ou anos, né? Sabe que na Bíblia cada dia representa, na profecia, aliás, cada dia representa um ano. Então, 1260 anos foi de perseguição. É este mesmo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo dito aqui na profecia. Mas eu vou te explicar isso de outra maneira. Observe agora. Esse é o mesmo período mencionado em Daniel 7:25. Lembra disso? E como as 10 pontas identificava o dragão como o quarto animal de Daniel 7, e sua última obra como a da ponta pequena daquele mesmo animal, em Apocalipse 13:5, esse período é mencionado como 42 meses, e em Apocalipse 12:6 como 1260 dias, ambos representando 1260 anos literais, o período consignado à supremacia de Roma papal, começando em 538 Anno Domini, ou depois de Cristo, terminando em 1798, quando o Papa foi levado prisioneiro pelos franceses. Você precisa observar isso. Deixa eu te contar um negócio interessante. Olhe para cá. Agora olhe para mim. Em 1798, quando termina, e por que termina os 1260 anos nessa data? Era tanta opressão da Igreja Católica durante a chamada Idade Média, que ela cerceava toda a liberdade do povo em nome de Deus. Ela era sustentada pelo povo pobre e simples em nome de Deus. Então o povo se revoltou contra Deus, dizendo que aquele Deus que a igreja representava eles não queriam. E a primeira a se revoltar foi a França, e a chamada Revolução Francesa, que disse: nós não queremos mais Deus, agora nosso Deus é a razão. E ao ser a razão o Deus da França, eles colocaram uma mulher prostituta montada num cavalo, subindo na rua, chamando ela de razão, sabe? E o incrível é que eles mudaram a semana de 7 dias para 10 dias e dedicaram um dia somente para orgia, etc. Uma coisa infernal. Eles disseram: não queremos, é um divórcio contra Deus. Não queremos que Deus nos mande, porque se Deus é desse jeito que a igreja apresenta, eu não quero viver com a igreja. Entende o que eu estou lhe dizendo? Então, este tempo em que em Apocalipse 12 é dito que a igreja de Deus, presta atenção de novo, vamos ler outra vez. Observe aqui, ó, olha o que está escrito aqui. Verso 13, e quando o dragão vira que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Apocalipse 12, 13, agora o 14. E foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Como que esse verso aconteceu? Enquanto as perseguições estavam acontecendo ali na Europa, as grandes quantidades de pessoas fugiram para o Novo Mundo. Saíram de lá da Europa, cruzaram, olha que coisa tremenda, o oceano e vieram aportar num lugar que ainda era deserto, que ainda não era um grande país como é hoje. Vieram aportar nos Estados Unidos. E então a igreja de Deus, ela saiu e teve como ser sustentada durante um tempo ali naquele local onde hoje é os Estados Unidos. Por isso, e naquela época, os Estados Unidos, eu não sei se você sabe, que foi um país levantado com dois grandes marcos de poder: liberdade civil e liberdade religiosa. Aqui nesse país, diziam eles, você pode exercer sua religião sem medo de ninguém, o que não se podia fazer isso na Europa, porque Roma impedia. Então ali eles criaram esse tipo de posicionamento. Então a igreja de Deus, que era a igreja que estava fugindo, pôde então, pela graça e poder de Deus, manter-se em pé durante esse tempo. E muitas outras pessoas fugiram também para os montes da Itália. Você sabia que eram os valdenses? Eles foram grandemente perseguidos. Nossa, que tempo tremendo! Eu visitei o local onde eles foram se esconder, né? Onde eles viveram durante muito tempo, muitos e muitos anos, viveram nas montanhas isolados, com medo da Igreja Católica, mas para poder exercer sua fé. Tremendo, muita gente já sofreu para nós chegarmos até aqui. Cruéis perseguições já aconteceram. Qual era o desígnio de Satanás em assim perseguir a igreja? O que ele queria com isso? Apocalipse 12, 15. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para que
pela corrente a fizesse arrebatar. Como assim? Ele lançou da sua boca. O que é água como rio? Correntes como rio. Lembra que a água na profecia são povos. Muita gente para perseguir a igreja, para que a igreja se acabasse. É uma verdade isso daqui, olha bem. A fortaleza das montanhas, os retiros tranquilos, os vales solitários do sudoeste da Europa. Por séculos abrigaram muitos que recusaram obediência ao papado. É verdade mesmo, irmãos. Eu estive dentro daqueles locais. Você vai ver um documentário que nós estamos preparando para você, chamado A Tocha. Você vai participar disso, é outra série que estamos fazendo, onde eu vou apresentar para você como a Igreja do Senhor se levantou, a vida de todos os pioneiros, a história daqueles homens que foram os reformadores da igreja que caiu. A igreja que caiu se levantou. Isso mesmo que você está ouvindo. Mas se levantou pelo quê? Pelos reformadores. Eles, dentro da igreja católica, liam a Bíblia e diziam, não, mas isso não está certo. E saíam da igreja e protestavam contra a igreja mãe. É isso que você está ouvindo. Esse termo protestante vem disso. Ao perceberem pela leitura da Bíblia que tinha alguma coisa errada, eles protestavam contra aquilo. Diziam, mas não é desse jeito, não se batiza criancinha. Vem cá, alma é mortal. Vem cá, o dia de sábado se guardar não é domingo, é sábado. E então eles foram saindo e fazendo suas próprias igrejas. Você vai estudar isso comigo também. Olhe bem. Então vários deles se esconderam no sudoeste da Europa, por séculos abrigaram muitos que recusaram obediência ao papado. Aqui também podem ser vistos os resultados da obra da Reforma do 16º século, quando muitos dos governos da Europa vieram em auxílio da causa da Reforma, retendo a mão da perseguição e protegendo a vida dos que ousavam pôr-se ao lado da verdade. O descobrimento das Américas e o abrir-se deste continente como asilo aos oprimidos da Europa, por aquele tempo, podem também ser incluídos no auxílio aqui referido. Esse auxílio que Deus disse que a terra abriu, espaço, para sustentar a igreja de Deus. Houveram muitos meios que Deus usou para sustentar a igreja dele, para que a igreja dele não morresse. Agora outra pergunta, qual, disse Cristo, seria o resultado se os dias de perseguição não fossem abreviados? Mateus 24, 22. É muito importante você ver isso. Olha qual teria sido o resultado dessa fúria de Satanás contra a igreja de Deus, se Deus não tivesse abreviado esses dias. Abre a sua Bíblia em Mateus 24. Observe, por favor, um dos comentários de Jesus a respeito disso. Mateus 24, o verso 22, diz assim, olhe bem, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, seriam abreviados aqueles dias. Entendeu isso? Nosso Deus tem cuidado de nós, sua igreja não iria acabar. Isso é muito interessante. Avante, vamos lá. Empenhando-se ainda em perseguir, como manifesta Satanás sua inimizade contra a igreja remanescente? O que é isso, igreja remanescente? Abre bem seus ouvidos agora. A igreja de Deus, que sofreu perseguições tremendas, que se diluiu em várias igrejas, olhe bem o que eu estou lhe dizendo, que da igreja mãe, que então, caída por causa de erros doutrinários, saíram pessoas ou parte da igreja de Deus e foram se diluindo em várias igrejas, tem um remanescente. O que é remanescente? Um povo que sobrou dela. E o que Satanás faz com esse povo? Observa que coisa interessante. É uma pergunta interessante. Sabia que sobrou? Claro que sobrou. Sempre. Deus sempre teve seus representantes na terra. Então a pergunta é, olhe bem, para que você entenda aqui. Empenhando-se ainda em perseguir, como manifesta Satanás sua inimizade contra a igreja remanescente? Apocalipse 12, 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Vem cá, quem é a igreja do Senhor na terra? Até me arrepia dizer isso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Este é o remanescente da igreja verdadeira. Este é o remanescente do povo de Deus. Isso é muito importante, é verdade. Você tem que entender isso. Nos milhares de igrejas aí fora. Quem são os de Deus? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Não adianta só ter a fé de Jesus, tem que também guardar os mandamentos de Deus. Eu clamo a você, eu rogo a você, eu estou lhe fazendo um pedido, estou lhe fazendo um apelo. Os mandamentos de Deus, não mandamentos de homens, os de Deus, independente do que os homens digam.
Justamente ao chegar o fim, Satanás perseguirá e procurará destruir o povo de Deus. Pode acreditar que isso vai acontecer logo. Fará guerra especialmente contra o remanescente, ou a última porção da igreja. A obediência aos mandamentos de Deus e a posse do testemunho de Jesus, ou o espírito de profecia, Apocalipse 19:10, são-lhe grandemente ofensivas e excita-lhe a ira intensa. É isso mesmo que eu estou lhe dizendo. Satanás perseguirá muito fortemente sua igreja, a igreja do Senhor. Perseguirá você se você quiser guardar os mandamentos de Deus. Não vai lhe perseguir se você simplesmente for para cantar, para fazer as coisas que você quiser e depois voltar para sua casa e viver sua vida comum. Vai perseguir você se você começar a mostrar que nosso Deus tem um povo na terra, que nosso Deus tem um grupo que lhe defende o nome, que lhe segue os passos. Eu vou orar com você pela sua vida e pela minha. Bendito seja o teu nome, Senhor, pelo próximo estudo que vamos estudar. No próximo, Senhor, o Senhor nos desvendará que poder é este que perseguirá a sua igreja. Em tuas mãos nós nos colocamos agora para dizer que o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe você e até o próximo estudo.